Bom dia, amigo Rafa, bom dia, amigo Masca. Bom dia, que alegria estar aqui mais uma vez. Vamos lá fazer boas reflexões nessa manhã de domingo. Um abraço para todos que estão nos acompanhando aí, Rafael, Cris. Muito bom estar aqui mais uma vez. Feliz dias, mascarenhas, os dois, né? E a turma do chat aí, a Cora, o Carlos, a Inês, a Flávia. Bom demais estarmos juntos aqui. Pois é, e a gente já se trata assim mesmo, gente. É Rafa, é Masca, né? O Felipe me contou que chamam ele, o Mascarenhas de Masca, né? O próprio Rafa chama. É interessante que eu trabalhei num local que falavam da mesma forma comigo, me chamavam de Masca. Acho que como Mascarenhas é um pouco feminino, né? Em vez de dizer o meu nome, e normalmente é coisa de homem, assim, de quartel, parece, né? Um nome de guerra, mas me chamavam assim também, Mascarenhas ou Masca, né? E uma alegria já entrar, né, meninos, e ver aqui pessoal apostos, ó. Murilo já tá aí, viu? Murilo, ó, reforço chegando, reforço já chegou. Cora, bom dia, foi a primeira que chegou aqui, ó. Carlos de Ceará, já morei no Ceará. Flávia também, um reforço, sempre está aqui com a gente. Inês, muito obrigada. Ó, o Murilo chegando. Que legal, né? Muito bom estar aqui com vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. Ana Maria, Eleusa, que maravilha, né? Hoje, gente, iniciando mais um Em Defesa da Vida Animal, esse estudo que a gente faz, né, aqui na Rai TV, a quem nós já agradecemos. Estamos na segunda temporada, quem não pegou a primeira, vai lá no YouTube ou da própria Rai TV, ou então do MOV, para pegar os estudos anteriores. Estamos já no episódio 3, que fala da defesa pela terra. E o tema de hoje, tão natalino, Jesus, o sublime ecólogo, né? Trazendo o nosso mestre diretamente para esse estudo, aqui com essa turminha do MOV, né? Hoje sendo representada no movimento pela ética animal espírita, todos estamos caracterizados, hoje representada por esses dois queridos. Eu vou fazer logo a descrição de imagem, tá certo? Para os irmãos, né, e as irmãs que fazem uso desse recurso. Então, a nossa tela do lado esquerdo tem uma montanha, é um pôr do sol, do lado direito, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, a logo do MOV, e estamos em 3 quadros, 2 acima, 1 abaixo. Acima, eu, Cris Mascarenhas, inclusive eu vou fazer isso antes de passar a descrição para os meus amigos. Deixa os dois aí juntinhos em cima. Então, à sua esquerda acima, meu primo de coração, Felipe Mascarenhas, ele é um rapaz moreno, ele tem barba, bigode, né, castanhos claros, cabelo curtinho, está usando uma camiseta preta. É do MOV, Felipe? Mostra aí. É, exatamente, é igual a minha dele, ó, igualzinha. Isso. E atrás dele tem uma estante com livros e objetos. À sua direita, Rafael. Rafa é um rapaz também branco, cabelos castanho escuro, curtinho. Ele usa óculos com armação. E atrás dele tem móveis, tem poltronas, tem um quadro também de São Francisco de Assis, lá no final. Também está com a camiseta do MOV, Amor à Criação, a dele. É uma outra versão, ele está aí também mostrando para a gente. Ó. Muito bom. E abaixo, centralizada, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher branca, cabelos louros até os ombros, estou vestindo a minha camisetinha pela Ética Animal Espírita, igual a do meu primo Rafa, que eu esqueci de falar que ele usa óculos também. É porque o dele é discreto, é sem armação, aí eu não tinha visto. E atrás de mim tem uma parede lilás com um quadro. Bom, feito isso, vamos para a nossa oração. Se alguém quiser cantar, tudo bem, mas não foi programado hoje uma oração que quer, não, né, Rafa? Felipe também não. Então vamos lá. Rafinha, você pode fazer a oração para a gente, amor? Posso, claro. Então vamos lá, turma. Vamos aproveitar para agradecer a Deus mais uma vez por estarmos juntos aqui nesta manhã
e rogar ao Divino Amigo Jesus que ilumine as nossas consciências, os nossos corações, que nos ajude a cada vez mais fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa vontade, nos ajude ainda mais no desenvolvimento do otimismo, da esperança, da alegria de viver e, especialmente, no despertar do cuidado que precisamos oferecer aos nossos irmãos animais, os ecossistemas e toda a natureza. Que a Mãe Terra seja louvada, que a Irmã Água seja louvada, que as florestas sejam louvadas, que os animais sejam louvados, que os humanos sejam louvados, que possamos, diante desses estudos, louvar a vida como um todo e aprendermos a conviver de maneira harmônica. Gratidão sempre a Ti, Jesus, nosso querido sublime ecólogo, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Né? Que assim seja. Estela, bom dia, amigos do coração. Leandro também aqui no reforço, o Leandro que sempre está com a gente aqui no estudo, hoje está aí no reforço, né, gente? E só lembrando, a gente segue aqui, ó, os opúsculos, o opúsculo que o pessoal do MOVE fez em conjunto com a FEB, editora, Federação Espírita Brasileira, né? Recebi um monte, ó, meus livrinhos chegaram. Um leque. Muito bom, Rafa. Como é que a gente adquire, gente? Olha, você, quando pede um livro na editora FEB pelo site, você recebe de graça, presente, junto, né, com o seu livro. Mas você pode também baixar o PDF, tanto da FEBnet, quanto lá no site do MOVE, tá certo? Fique à vontade. Mas também, se é algum centro espírita que quer estudar, que quer colocar, né, como está sendo feito em alguns locais, pode mandar um e-mail para a FEB e solicitar que sejam enviados alguns opúsculos, tá bom? Se você não vai comprar nenhum livrinho, mas tiver interesse no opúsculo, você pode também pedir pelo e-mail, recebe, só que aí você vai pagar o frete, né? Bom, hoje, para iniciarmos nosso estudo, nós temos perguntas, as perguntas são muito poderosas, né? E sempre nos despertam e sempre nos levam à reflexão. Então, hoje a gente começa da seguinte forma, né? Você que está aí conosco, você sabia que Jesus é considerado o sublime ecólogo pelo Espiritismo? Onde é que apareceu pela primeira vez aí essa expressão? Eu li num livro aqui, eu não vou falar não, vou ficar caladinha. Mas mesmo assim, né, por que o mestre não é uma referência para que nós, espíritas, mudemos os nossos hábitos, né, tão prejudiciais aos animais, ao ecossistema, como o Rafa disse aí nessa oração, pedindo louvor. Pelo contrário, né, às vezes a gente vê tentando justificar o consumo deles, por exemplo, quando diz que Jesus comia peixe, ou pelo uso do versículo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca. Ou seja, fazendo o que nós fazíamos há tanto tempo atrás, né, desde o início, os fariseus faziam isso, né? Tinha algo escrito na Torá, mas eles interpretavam como queriam e davam a ênfase à interpretação, sobrepondo ao que estava a lei, né? Então, antes de adentrarmos mesmo as mensagens de hoje, que nós vamos tratar, as 3, a gente vai fazer essa contextualização, e aí eu vou convidar o meu primo Masca para dar o pontapé aí inicial. Vamos lá, Cris. Nossa, essa passagem, né, desse versículo que tu traz, ela está profundamente conectada também com os três trechos selecionados também para a nossa reflexão de hoje, né? De Joana de Ângeles, lá do livro também Os Mensageiros. Mas há uma palavra-chave quando nós vamos analisar essa passagem do Evangelho. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir, né, do versículo 1 até 22, mais ou menos. Um pouquinho depois. Também está em Marcos. Lá em Marcos também tem esse comentário.
Mas sempre que nós vamos analisar uma passagem do Evangelho, é muito importante que nós façamos uma contextualização, entender do que exatamente aquela passagem está falando, para não corrermos o risco de distorcer um versículo do Evangelho e utilizá-lo para algo a que ele não se refere. Utilizar aquela passagem para justificar, por exemplo, como tu lembrou, quantas vezes nós utilizamos aí ao longo das nossas reencarnações trechos do Evangelho para justificar atitudes que não tinham nada a ver com a lei de Deus, mas que tinham a ver, na verdade, com o nosso egoísmo, com o nosso desejo de dominação, com o nosso desejo de impor determinadas ideias puramente humanas, não divinas. Mas essa passagem específica tem uma palavrinha-chave que eu queria começar a nossa reflexão com ela, que é a palavra tradição. Essa palavra é chave para a reflexão dessa passagem. Inclusive, a gente vai ver que o título dela dá pistas sobre isso. E aí a tradução do nosso amigo, né, do nosso querido Haroldo Dutra Dias, nos ajuda muito sobre isso, porque ela vai, inclusive, detalhar um pouquinho sobre esse termo que é utilizado, né? Tradição, mas as traduções também da Bíblia de Jerusalém e da Bíblia do Peregrino também vão falar da importância disso. Mas antes da gente ler a passagem, para conectar com os trechos dos mensageiros de Joana de Ângeles, é importante a gente pensar sobre tradição, porque muitas vezes nós temos utilizado essa ideia de uma tradição, de manter uma tradição, para justificar coisas, vamos dizer assim, equivocadas. Temos utilizado, inclusive, a palavra tradição, a ideia da tradição, para sustentar, muitas vezes, crueldades. Coisas que já não fazem mais sentido num tempo, naquela época, naquela situação. Por exemplo, se nós pegarmos, muitas vezes se utiliza a palavra tradição para justificar a continuidade de touradas, que é uma crueldade imensa com os animais. Ou se a gente traz aqui para a nossa realidade do Brasil, a farra do boi, os rodeios, sobre a palavra, sobre a ideia de que seria uma tradição, querendo justificar algo que é extremamente cruel. Regozijar, né? Sentir-se feliz ou alegre, uma contradição, né? Mas assim, festejar sobre o sofrimento, a crueldade de outros seres que sentem, que têm valor em si. E muitas vezes essa tradição, se utiliza essa ideia da tradição. Por exemplo, a tradição lá da onde, né, eu conheço bem, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, a tradição do churrasco, né? Hoje, domingo de manhã, normalmente as famílias vão se encontrar para manter a tradição do almoço de domingo, muitas vezes a justificativa de que esse alimento que vai para a mesa é uma tradição, então, né, como é que a gente vai quebrar essa tradição? Por exemplo, agora, se nos aproximamos do Natal, a tradição da ceia do Natal, tem certos alimentos que ficaram tradicionalmente como tendo que ter na mesa de Natal, né? Até mesmo a tradição de utilizar determinados versículos de forma equivocada. A tradição de interpretar um determinado versículo para dizer algo do que ele não fala. Então, a tradição de distorcer determinadas passagens, mesmo do Espiritismo, olha que perigo, né? Uma tradição de que interpretar determinada passagem daquela forma e ficou a tradição, e aí isso acaba passando e sendo repetido sem reflexão. Pois bem, é exatamente uma tradição que Jesus vai abolir nessa passagem, que normalmente acaba sendo utilizada para justificar de forma equivocada o consumo de carne. Jesus, na passagem tradição dos fariseus, conforme a tradução do Haroldo Dutra, da Bíblia de Jerusalém também, da Bíblia do Peregrino, tradição dos fariseus. Havia uma tradição
de lavar as mãos de forma cerimonial, de forma atendendo todo um ritual antes de comer. Mas eu acho que para a gente entender um pouquinho, aí abrir aqui para o Rafa também comentar, para vocês comentarem, eu vou ler essa passagem para a gente ir vendo o contexto dela, do que exatamente ela está falando. Vamos lá. Mateus, então, capítulo 15, versículo 1. Então aproximam-se de Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão. Em resposta, disse-lhes: porque também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha a pergunta de Jesus, hein? Jesus fazendo uma pergunta. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus para manter uma tradição que é de vocês? Pois Deus disse: honra pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. Vós, porém, dizeis: quem disser ao pai ou à mãe, é oferenda o que de mim te seria útil, esse não honrará seu pai. E invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Gente, olha o que Jesus está falando. Vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens, das criaturas que estão aqui na terra, transitórias. Convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca... Gente, ouvi e entendei. Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum o homem. Aí o Haroldo vai explicar aqui numa nota o que é esse comum, né? É deixar de ter aquela ideia de sagrado, né? E aí muitas traduções trazem como impuro, tornar-se impuro, ou algo que não é consagrado. Não naquela ideia de impureza e tal, mas numa ideia de que algo que deixou de estar consagrado, né? De estar atribuído àquela sacralidade. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos dizem-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha, então eles chegam e dizem para Jesus: está sabendo que os fariseus se escandalizaram com o que o Senhor disse? Em resposta, Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Olha só, né? Certos entendimentos que se enraizam, que criam, vamos dizer assim, tradições. Jesus está dizendo: tudo isso será desenraizado, se não é de Deus. Deixa-os. São cegos guiando cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Em resposta, Pedro lhes disse: explica-nos essa parábola. E ele disse: vós também ainda estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que tornam comum o homem. Mas comer, atenção, sem lavar as mãos, não torna o homem comum. E é preciso ressaltar. Jesus não está falando de higiene aqui nesse caso. Porque a gente sabe hoje, por exemplo, depois dessa pandemia que nós estamos aqui ainda vivendo, é importante lavar as mãos. Não é disso que se trata. Nós vamos pegar e vamos interpretar esse versículo ao pé da letra e dizer que Jesus está dizendo: não é para higienizar as mãos? Não. Ele está falando de uma tradição dos fariseus que gerava uma hipocrisia, uma distorção na própria lei divina para manter uma tradição, mais preocupados com essa tradição. Então, meus amigos, esse é o contexto dessa passagem.
Jesus está falando aqui dessa ocupação com essa ritualística. Havia todo esse ritual, a mão tinha que ser lavada seguindo todo um preceito, 2 vezes, 3 vezes, atendendo, e eles estavam preocupados com isso, em manter essa tradição. Mas o que Jesus vai falando? Tudo que não procede da lei de Deus será desenraizado. Aliás, o que é que os espíritos superiores nos falam sobre o tema da carne? Sobre o consumo da carne? Será que eles falam que isso não tem importância? Que isso é uma escolha meramente pessoal, que eu decido somente sem considerar outras coisas? Será que ao espírita é cabível não refletir nos impactos sociais, culturais, econômicos das nossas escolhas cotidianas? Se nós nos entendemos que somos espíritos em evolução, que estamos imersos nesse planeta, que Jesus é o nosso modelo e guia? Será que então essa decisão não fala também do que parte de dentro de mim? E mais, aí eu vou passar agora a bola para o Rafa fazer um comentário. Rafa, será que nada que entra pela nossa boca nos contamina mesmo? Meu amigo, primeiramente quero te agradecer demais por essa interpretação. Eu já estudo essa passagem há anos, a gente estuda a relação humano-não humano há anos, à luz do Espiritismo, e eu nunca tinha pensado nessa reflexão sobre a tradição da exploração dos animais estando sendo privilegiada em detrimento à lei divina, em detrimento à lei de justiça, amor e caridade, em detrimento do maior mandamento, em detrimento das virtudes evangélicas que a gente tem aprendido com o Espiritismo. Então, fantástica, meu amigo, incrível. Muito boa mesmo. E eu cheguei a colocar aqui no chat um comentário do espírito André Luiz, que está no livro Conduta Espírita. André Luiz cita várias tradições, né, que são, na verdade, crimes contra a lei divina, crimes contra os animais, né, tradições que são, muitas vezes, colocadas acima aí, de toda a ética, de toda a moral, que causam aí tanto sofrimento aos animais. Então, nós temos aí um desenvolvimento do André Luiz sobre também essas leis morais que estamos estudando. E nós temos uma série de tradições, né, que são muito prejudiciais aos animais. Você citou algumas. Nós temos as rinhas de galo, as rinhas de cães, as pegas de porco, as farras do boi, as vaquejadas, os rodeios, os pesque-pagues, uma série de tradições para entretenimentos, para alimentação, para, enfim, uma série de tradições que são muito prejudiciais aos nossos irmãos animais. E à luz do Espiritismo, nós temos aí realmente, né, orientações que nos ensinam a colocar realmente aí a lei divina que tanto amamos acima dessas tradições para superá-las, para sublimá-las, né? E essa passagem, meu amigo, minha amiga, olha, todo dia a gente tem que respondê-la. Colocar os pingos nos is, como Máscara fez. Essa de que não é o que entra pela boca que impurifica o homem, mas o que sai da boca. Essa semana, uma grande instituição espírita fez uma live e trouxeram esse argumento contra o vegetarianismo. Uma área de doutrina de uma instituição espírita trouxe esse argumento. Então, olha, para quem está nesse diálogo, né, todos os dias surge essa justificativa para a manutenção do consumo dos animais. E pior, utilizando o mestre como argumento irrefutável, inquestionável, de que não tem problema consumir os animais, porque Jesus falou. E aí lascou-se. Nós, vegetarianos, veganos, né, estamos equivocados. Já que Jesus falou, quem é você, vegano, para fazer contrário ao que Jesus disse? Então, sem perceber, turma, não é a intenção de quem diz, de quem utiliza esse argumento, o que se está dizendo? O que é recebido pela comunidade quando se afirma que Jesus disse isso? Que Jesus é uma pessoa, é um ser indiferente aos direitos dos animais. Que Jesus é um ser que não está muito preocupado assim com a questão ambiental, com a questão animal, com a alimentação animal.
É isso. É essa a resposta que a gente quer passar para a comunidade, para o cidadão, para as pessoas que estão simpatizantes com o espiritismo ou que são espíritas, enfim. Não pode ser, não pode ser. Como que o mestre dos mestres, o governador espiritual da Terra, o guia e modelo, vai ser alguém indiferente ao maior contingente de seres que habitam esse planeta, que são os animais não humanos? Como que ele vai ser indiferente a essas bilhões de espécies que habitam o planeta, privilegiando apenas uma delas, a espécie humana? Não faz nenhum sentido, não há lógica, não há fé raciocinada que consiga sustentar que Jesus é indiferente a essa problemática socioambiental da qual estamos acometidos hoje, uma emergência climática, um problema gravíssimo, que Jesus deveria ser, então, o referencial maior para que a gente fizesse movimentos em direção ao vegetarianismo, ao veganismo, ao direito dos animais, aos direitos da natureza, a nos uníssemos para que pudéssemos viver em harmonia com o mundo natural. Por isso que ele é o sublime ecólogo, como a gente vai comentar hoje. Então, não faz sentido utilizarmos mais essa passagem apenas no seu sentido literal. O sentido literal é o primeiro passo de uma interpretação bíblica. É apenas o primeiro passo. Depois vem vários outros. E quando a gente diz que Jesus está dizendo contra o vegetarianismo, que não tem problema consumir animais, que não é o que entra pela boca, a gente pode estar justificando também que não tem problema em ingerir substâncias nocivas, venenos, tabacos, alcoólicos, etc. Claro que Jesus não quis dizer isso. A interpretação literal nos leva a essa problemática. Então, nós temos muitos conteúdos disponíveis que nos ajudam a interpretar essa passagem conforme o Máscara fez agora. O Então, todo Rafa... companheiro... desculpa. Não, pode continuar, pode finalizar. É que você deu uma paradinha, eu achei que você tinha Não, então eu suplico a todo companheiro e companheira aí, espírita, né, que ao interpretar essa passagem, não dê mais esse título ao mestre, né, de alguém indiferente aos animais, não faça isso. Eu sei que não há intenção, não há intenção. Né? Nós estamos imersos numa tradição no consumo de animais, isso nos afeta profundamente, e a gente, então, é muito desinformado sobre as questões animais. Então, a pessoa, quando vai nessa interpretação, geralmente ela está imersa nessa tradição e não percebe. Mas há conteúdos disponíveis de sobra na internet mesmo. A gente pode dar uma olhadinha e, opa, não, essa não é a interpretação correta. Né? Há outra interpretação muito mais palatável e correta do que essa. Né? Mas é isso. Te passa, Cris. Não, o que eu achei interessante quando você estava falando aí, Máscara também trouxe para a gente, né? É que eu lembrei de Alcione Renúncia, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, que é esse primeiro nível aí, literal, né? Refletida, meditada, sentida e vivida. Então, assim, a doutrina espírita, ela vem justamente para explicar, para tirar o espírito da letra. Não é isso? Então, eu lembro até de Felipe agora. Entendes o que lês? Né? Entendes o que lês? Quer dizer, a gente está fazendo a interpretação como há 2000 anos atrás, porque com certeza, naquele momento, né, Felipe, eles não compreenderam. Eles devem ter, porque a Torá era tão específica assim, porque a Torá dizia muito de como o homem agir no mundo, né? O Primeiro Testamento é isso, é a história daquele povo. Então, era assim mesmo, lava a mão, faz isso, os detalhes, muito... que para hoje não faz sentido, né? Mas era o que aquele povo precisava naquele momento. Então, a gente está preso à letra. Não faz sentido vir uma atitude dessa justamente da doutrina espírita, né, que vem para explicar, para relembrar, explicar o que não foi explicado naquela época, né? A questão da contextualização da época também, né, da cultura, e que na própria Torá, né, quando a gente vai para o Pentateuco mosaico, fala sobre sacrifício de animais, mas lá em Deuteronômio, no último,
já tem vários versículos dizendo assim, que não é esse sacrifício explicitamente, especificamente falando dos animais. Não é esse sacrifício que é agradável a Deus. Deus não quer esse tipo de sacrifício, né? Como se houvesse uma ressalva aí. Então, até escrito, se a pessoa quiser, então eu quero escrito literalmente, tá lá. Tá escrito literalmente, né? Mas aí a gente vê outras pessoas que não são espíritas, não comem carne de jeito nenhum, por compaixão aos animais, né? Então a gente vê assim, às vezes a gente se acha que, porque a doutrina espírita, né? Alguns pensam isso, a doutrina espírita, ela está além, ela é muito progressista. É sim, mas será que a gente está acompanhando ainda? A gente, depois de quase 200 anos, a gente não consegue acompanhar, né, esse viés, assim, progressista da doutrina espírita, né? Está preso, muito preso ainda às palavras, né? Cris, e eu diria que é preciso um esforço muito grande para a gente conseguir justificar o contrário. Na verdade, para quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando a gente começa a ler, quando a gente pega, por exemplo, as mais de 200 referências ao tema que o MOVE reúne em obras clássicas, elas são tão claras e diretas, explícitas, que é preciso, na verdade, um esforço muito grande para desviar dessa realidade, para entender de outra forma. É preciso um esforço, na verdade, porque os espíritos falam de maneira muito clara. Essa mensagem de hoje, que o Rafa já vou puxando aqui, Rafa, a mensagem do Aniceto, ela é extremamente clara, e com quanto ela tenha sido, a gente conversava um pouquinho antes de começar agora, ela tenha sido psicografada lá em 1944, ela provavelmente tenha acontecido um pouquinho antes ali, então, a situação em si, mas no começo dos anos 40, e a gente pegando essa passagem lá naquele período, se a gente traz ela para hoje, ela é muito mais atual ainda hoje, o que o Aniceto vai trazer ali, né, Rafa? E uma passagem que vai falar da nossa relação com a terra, da nossa relação com os animais, não só com os animais, mas com a terra também. A forma como nós lidamos com a terra, como nós nos relacionamos, né, com o plantio, né? A gente tem visto aí quanto se fala na exploração da terra, né, na expropriação, na utilização para um plantio de maneira avassaladora, desconsiderando ciclos ecológicos e tudo mais. Então, uma mensagem extremamente atual com quanto tenha sido falado. A gente falava aqui agora há pouco. Imagina se o Aniceto escrevesse isso agora, o que é que ele diria? O que é que ele diria agora? E enquanto o Rafa falava antes, eu ficava imaginando, assim, né? Falava de Jesus. Será que Jesus aprovaria? Eu ficava imaginando, assim, Jesus percorrendo os abatedouros, por exemplo, os lugares em que os animais são criados em confinamento. Eu vi aqui agora há pouco um comentário sobre, e o Rafa aí, que é especialista no assunto, sobre exportação de animais vivos, né, naqueles navios, uma situação, aí a Inês colocou, 20 mil bezerros. Imagina Jesus observando aquela situação extremamente cruel, indiferente a isso. Será que ele pensaria, não, você tem, não se preocupe, porque se você decidir comer, não vai... Mas eu acho que o Rafa falou um ponto também, não é... Muitas vezes nós interpretamos dessa forma por ter sido uma tradição também de interpretar de uma forma. Nós crescemos imersos numa cultura, né? Eu, quando era lá criança, cresci numa família em que era tradição ir pescar. E a gente ia sem saber o que estava fazendo, a gente ia, era uma tradição. Aproveita e responde aí, Rafa. Olha aí. Exatamente o que você está falando agora. Então, vamos lá. Vamos para a mensagem do Aniceto, Rafa?
Sim, você quer que a gente responda, Cris, a Regina? O que vocês acham? Ou vocês querem responder dentro do comentário da mensagem? Eu posso responder brevemente agora a Regina, né? Isso. Regina, né? Uma vez ouvi o Chico Xavier falando que comia carne. Não é engano seu, Chico, sim. Há muitos relatos, né? Quem conviveu e que ele sim comia sim carne, né? Alguns dizem que ele era bem moderado, outros dizem que ele gostava muito de um prato específico à base de animais, né? Chico viveu numa tradição de pecuária lá em Pedro Leopoldo, lá em Uberaba. Chico foi empregado de uma atividade de pecuária na fazenda Modelo. Chico viveu numa extrema pobreza, né? Ao redor dele, pessoas muito pobres e ele muito pobre também. Então, ter o que comer já era um grande desafio, né? Para aquela situação de pobreza que eles viviam. Então, era um outro momento. E, apesar de tudo, apesar dele mesmo, né, se alimentar de animais, por meio dele, nós recebemos numerosas mensagens iluminadas, nos orientando para deixar de consumir os animais gradativamente, para dar passos nessa direção. Então, sim, né, o Chico comia, mas era um grande protetor dos animais também. Ele fazia outras coisas em prol dos animais, cuidava dos cães, dos gatos, das cobras, dos sapos. Tem tantas histórias lindas dele fazendo algo pelos animais, né? Mas sim, mas no campo da alimentação, naquele momento ele não absteve-se. Eu tenho certeza que se o Chico retornar, ou se já retornou, com as informações que se tem hoje em dia, ele faça diferente, né? Até porque a gente vem numa encarnação, por mais evoluído que seja, a gente não dá conta de tudo numa encarnação. É isso, Uhum. Né? Então, assim, a gente vai aos poucos, né? Muito interessante isso, realmente. Vamos à mensagem, então, meninos? Olha só, a mensagem grande, viu? Está lá no Mensageiros, né? De André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico, da FEB Editora. Eu queria só fazer um comentário com relação que Mágica disse assim, há muitas mensagens muito claras. E olha, quando a gente começa a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente enxerga essas mensagens em todos os livros, em toda a literatura da doutrina espírita. É impressionante. É um despertar, é porque a gente não presta atenção, não está atento. Mas essa semana passada, eu recebi aqui o Vida Plena, que é o último livro, né, agora que o Divaldo lançou, de Joana de Ângeles, e impressionante, logo nos primeiros capítulos ela falando de natureza. Então, a gente não está atento, mas está em tudo, né, porque é natural, nós fazemos parte, né? Mas vamos lá. André Luiz diz assim: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos do Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a libertação na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância e de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas,
mas pela vaidade e ambição de ganhar. Auxiliemo-lo, o homem, a amar a terra, antes de explorá-la, no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. Quem fala é Aniceto, gente. Eu falei assim no início, André Luiz diz, mas é porque é o livro dele, né? Mas é o benfeitor Aniceto. Rafa? Turma, quanta coisa Aniceto disse nessa mensagem, né? E vejam, é um trecho da mensagem toda. É um trecho só do capítulo 42, chamado O Evangelho no Ambiente Rural. E vejam que interessante. O Aniceto, ele está fazendo uma interpretação da carta de Paulo aos Romanos, versículo 19, 20 e 21, do capítulo 8. Ensinamento para nós espíritas. Temos feito isso no MOVE, no NEP-MOVE, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho do MOVE. Interpretar as mensagens bíblicas à luz da ética animal espírita, ou seja, buscar extrair os ensinamentos que nos conduzam a uma vida em harmonia com os animais e os ecossistemas. É o que Aniceto fez, esse é o fundamento nosso, a gente não inventou nada, né? Tá aí uma leitura dos textos espíritas através dessa chave de compreensão, que é a ética animal. E o que diz essa carta de Paulo aos Romanos? Diz que a criação ela ficou sujeita à vaidade, e ela diz que há uma ardente expectação das criaturas filhas de Deus, e que Deus tem esperança de que as criaturas humanas serão libertadas de toda a corrupção, as criaturas não humanas também, para a grande glória dos filhos de Deus. Então, Aniceto, fazendo o evangelho no ambiente rural, com trabalhadores espirituais que estavam ali, naquele ambiente, para ajudar aquelas pessoas. Vejam, há um contingente de espíritos especializados para ajudar as pessoas nos mais diversos lugares. E no ambiente rural estavam ali ajudando quem? Animais e humanos, esses espíritos. Então, Aniceto vai lá com André Luiz, auxilia no que pode e faz um evangelho com eles. Então, a mensagem fala... Nossa, dá para ficar o dia inteiro aqui, mas vamos lá. Há milênios, a natureza espera a nossa compreensão. Há milênios. Mesmo antes da domesticação de animais, do nascimento da agricultura, as espécies humanas já estavam devastando o mundo natural. Não sei quem já leu, mas sugiro que leia o livro Sapiens, do Yuval Harari. Ele mostra que a espécie humana tem destruído o ambiente natural onde chega. E há 12 mil anos, 10 mil anos, com o desenvolvimento da agricultura, começou-se todo um processo de devastação do mundo natural, que se intensificou na modernidade, com a Revolução Industrial, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com toda uma tecnociência que tem aí exponenciado a destruição do mundo natural. Então, Aniceto diz que há milênios a natureza espera de nós compreensão, cooperação, e ele diz também que há um imenso débito nosso para com a natureza. Ou seja, nós já estamos no vermelho para com a natureza, então precisamos fazer movimentos em prol da natureza, e o Espiritismo nos oferece muito conteúdos nesse sentido. E ele cita aqui, em diálogo com Alexandre, no livro Missionários da Luz, vejam só, não é Rafael Mágica, nem os mágicas falando. Alexandre fala da indústria da morte, a indústria da exploração animal. E o Aniceto ele fala aqui máquinas de triturar. Vejam só, né, a classificação que eles dão a esse modo de estar no mundo tão opressivo à natureza. E aqui, Mágica,
indo por detrás do que está no campo da tradição, há um interesse econômico. A tradição ela não funciona geralmente sem um interesse econômico por detrás. E o que Aniceto fala aqui? As ilusões da ganância de ordem material. As tradições muitas vezes são mantidas para satisfazer interesses econômicos de um grupo. Aí tá, faz do boi, vaquejadas, rodeios, etc, etc. Então ele cita vários problemas aqui das baixas explorações que os seres humanos têm feito dos animais e da natureza. Mas há uma ardente expectação de que a gente melhore, de que a gente converta os matadouros, por exemplo, em lugares de cooperação, não de extermínio. Mundo de regeneração com matadouros não é interessante, né? E aí, para fazer realmente uma contextualização atual, turma, são dados que eu vou trazer para vocês. Citando apenas bovinos, suínos e frangos, só esses, segundo o IBGE 2020, foram mortos mais de 1,419 bilhão de animais no Brasil apenas no segundo trimestre de 2020. 1,419 bilhão. Estou falando sobre essa questão da máquina de triturar. E desculpe aqui a sinceridade. Como que o planeta vai comportar isso? 1,419 bilhão. Só no segundo trimestre de 2020. Agrotóxicos. Agrotóxicos não sofrem só o mundo natural, sofrem também os seres humanos. A Organização Internacional do Trabalho, ela afirma que 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano evoluem a óbito em países em desenvolvimento, como é considerado o nosso, pelo uso de agrotóxicos. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde de liberação de agrotóxicos no Brasil. Quem são as pessoas mais afetadas? Quero frisar que as pessoas mesmo, para perceber como que isso retorna para a gente. As pessoas mais afetadas são aquelas mais expostas diretamente aos agrotóxicos, que são os próprios agentes agricultores, pecuaristas, agentes de controle de endemias, os trabalhadores das empresas desintetizadoras, os trabalhadores das indústrias de agrotóxicos e também os consumidores, que somos nós. E especialmente há estudo demonstrando que as crianças são as que mais são afetadas pelo consumo de agrotóxico que vem nas águas e que vem nos alimentos. Para quê? Para a satisfação de um interesse econômico, de um grupo de poder, de um agronegócio que quer manter essa atividade. Máquina de triturar, o IPCC, num relatório mais recente, em agosto desse ano, trouxe para a gente o que já sabíamos, mas que é inequívoco a influência humana no aquecimento da atmosfera, dos oceanos e da superfície terrestre. E isso num caminhar sem precedentes, pelo menos nos últimos 2.000 anos. E essas mudanças climáticas que estamos vivendo, elas afetarão fundamentalmente a vida na Terra nos próximos 30 anos, mesmo se as emissões forem mitigadas, as emissões de gases de efeito estufa. Então, realmente, é uma máquina de triturar, mas há esperança dos espíritos em nós. Eu tenho muita esperança em cada um de nós, porque tem muita coisa também acontecendo para mudar esse cenário. Vegetarianismo, veganismo, permacultura, bem viver, direitos animais, direitos da natureza, uma série de movimentos de grupos indígenas, de tradições quilombolas, uma série de agroecologia, agrofloresta, uma série de movimentos de compostagem, uma série de movimentos que podemos fazer nos nossos lares e que podemos reivindicar as autoridades públicas que implementem em nosso município, em nosso bairro, em nossos estados, em nosso país. Há muito que nós podemos fazer individualmente e há muito que se pode fazer coletivamente. E são essas mudanças micropolíticas que vão fazendo mudanças macropolíticas. Então,
o Espiritismo é uma chave de compreensão dos estudos, né, evangélicos e da vida em sociedade, que nos ajuda muito a deixar num passado distante essa classificação que os espíritos têm nos dado, de máquina de triturar, de indústria da morte, de imenso débito para com a natureza, enfim, uma série de classificações assertivas, né, que nos alertam para uma mudança. Show. É impressionante, né, os números, né, trazidos. Você falou 1 bilhão e 400 no semestre, foi isso? Que eu entendi, estou correta. Trimestre. No trimestre de 2020. No trimestre, nossa, incrível. Ó, gente, a Regina está só agradecendo aqui, colocar a mensagem dela, viu, pelas explicações, né? Aí ela está dizendo, ó, obrigada pelos esclarecimentos, vocês são lindos. Acho que é problema de consciência, estou passando por tratamento, emagreci muito. O médico passou proteína e a carne, não comia muito e tive que acrescentar mais. Olha, ela está preocupada, mas vai dar tudo certo, viu? O MOV tem nutricionistas, entra lá no site do MOV, né? Deve ser feito uma transição com responsabilidade, com cuidado por conta da saúde. Não vamos dar passos mais largos do que nós podemos, né? O corpo sofre porque ele vai ter uma diferença, né, de ingestão, de tipo de alimentação. Então, tudo com calma, né? E também, assim, a gente vai ter, gente, uma temporada aliás, 3 temporadas, né? Estamos na temporada pela Terra, e a próxima justamente vai falar de alimentação, de veganismo, de vegetarianismo. Então, segura aí um pouquinho. Com nutricionistas. Com nutricionistas do MOV, vai ter um monte de lives sobre isso, e no final vai ter ainda que a gente está chamando como, Rafa? Um Masterchef vegano, a gente vai fazer no último episódio, né, com receita, e o pessoal vai estar fazendo aqui ao vivo o alimento para a gente aprender pelo menos uma receitinha básica. Então, fica tranquila, fica em paz, vai com calma, estamos no caminho, tem que fazer com segurança, viu, Patrícia? Obrigada pelas Cris, palavras. A nossa Nutri, a Patrícia, colocou agora um comentário aí no chat, né, respondendo lá a Regina, né, que comentou há pouco. Olha aí, ó. Regina, você precisa de proteína e não de carne. Se precisar de ajuda, conte conosco. Os nutricionistas do MOV podem ajudar você a entender suas necessidades. Olha aí, tá vendo que legal? O pessoal do MOV está aqui atento. Aqui, Elisete está dizendo alguma coisa, a meu ver, a reflexão aqui vai para além de comer ou não carne, ser ou não ser vegetariano, vejamos, etc. Mas sim a consciência do respeito a todas as criaturas do planeta. Sim, exatamente, né? É porque a gente normalmente parte dos números, né, das evidências para poder fazer as reflexões. A maioria de nós precisa dessa maneira, né? Mas com certeza, quando toca o coração, é a compaixão realmente que vai mover, né? Aquela história, conhecer, meditar, sentir. A compaixão está aí, é o evangelho, está no sentir, né? No sentir que estamos agredindo as leis naturais e as leis de Deus, né? A nossa Juzinha aí, aliás, Regina, a Patrícia aí em cima é nutricionista, exatamente, é isso. Vamos lá, Rafinha? Deixa eu só... Felipe, desculpa, Felipe. Vou aproveitar aqui e comentar. O Rafa estava falando antes, né, dessas expressões que os espíritos utilizam, indústria da morte, máquinas de triturar, e estava me lembrando, assim, né, que ontem eu estava lendo uns comentários que o Carlos Torres Pastorino faz a essa passagem da tradição dos fariseus, e o Pastorino, ele os comentários dele são sempre muito, muito especiais, e ele falava da energia que Jesus tinha para falar as coisas necessárias nos momentos oportunos. E o Pastorino, comentando essa passagem, ele diz assim, que aqui, Jesus, quando ele fala com pessoas que são, assim, né, que a gente poderia considerar os poderosos do tempo, as pessoas que detêm autoridades, ele fala com uma energia e com uma veracidade, com a sua serenidade, sem a violência, mas ele fala de forma enérgica. A gente pode ver que aqui Jesus não se importa de escandalizar os fariseus. Inclusive,
ele fala para aqueles que disseram, olha, os fariseus ficaram escandalizados com o que tu falou. Ele diz, deixai-os. São cegos guiando cegos. Jesus, ele é enérgico. E ele fala, vocês prestaram atenção no que Jesus fala para os fariseus quando eles dizem que eles não lavavam as mãos? Ele diz assim, hipócritas. Hipócritas. Exato também, né, Rafa? Ouvir e entender, né? Entendei. E ele fala, assim, ele fala com energia. Aí o pastorino comenta assim, que Jesus sempre se colocava ao lado dos oprimidos. Quando ele ia falar com os sofredores, com as pessoas que estavam vivenciando dores, opressões, né? Ele era sempre amoroso. As suas orientações, elas eram amorosas e serenas. Mas quando ele precisava falar com quem se utilizava de determinados conhecimentos ou status para perpetuar situações de opressão, de, né, manutenção de sofrimento ou de tradições cruéis, ele era enérgico com a sua serenidade, com a sua bondade, mas com uma energia. Então... Firmeza, né? Firmeza. Firmeza. É. Às vezes, eu sinto que, falando por mim, né, mas acho que talvez a gente pode perceber um pouco isso, a gente fica cheio de dedos para falar desse tema, porque a gente fica preocupado também em que as pessoas não se sintam, por vezes, até feridas, né, ou não se sintam até tristes, mas quando a gente olha Jesus, ele fala fala as realidades. Ele traz, porque, às vezes, esse choque que a gente leva quando se depara com essas expressões, os espíritos, eles falam de forma muito clara, olha, Aniceto aqui ele está falando, máquinas de triturar, como o Rafa bem ressaltou, o Alexandre lá vai dizer indústria da morte, eles são claros e diretos. E aí eu lembrava aqui, ontem também lia, eu sempre tenho que citar esse livro, né, Rafa? Sempre tenho que citar A Vida dos Outros. Porque ele vai dizer que há 3 formas, eu achei muito bacana, ele diz 3 formas de uma conversão, né, animal. Ele vai dizer os vincianos, que são aqueles que já nascem, né, de Da Vinci, que já nascem com a tendência, com a amorosidade, os damascenos, foi o meu caso, que o meu caso de me tornar vegetariano, depois vegano e tal, de levar aquele choque daquele... Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Fazendo uma alusão ao encontro de Paulo com Jesus em Damasco, e os relutantes. Então é muito interessante, né? Porque às vezes esse choque ele vai ser necessário. A gente se dá conta por expressões fortes, por números, esses dados que o Rafa trouxe, que são tão importantes para a gente também levar meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Então, essa mensagem do Aniceto, ela é muito forte mesmo, e ela, sim, vai muito além do só comer ou não comer carne, porque ela vai falar dessa relação, da nossa relação com a terra, com a natureza, e aí o Rafa trouxe aí vários caminhos que nós temos aí, que têm sido trilhados, apontando outras direções, outros mundos possíveis, outros caminhos, né? Então, vamos nessa. Cada um está no nível, né? Vai atingir de uma maneira diferente, né? Uns vão precisar desse impacto, né, Rafa? O marketing, ele usa muito isso, né? Às vezes a gente fala assim, olha, por que essas campanhas? A gente pensa assim, por exemplo, aquele maço de cigarro, aquela caixinha, né? Vem com aquelas fotos que são chocantes. Mas eles justificam. É necessário, às vezes, essa imagem para justamente chamar atenção, porque às vezes uma imagem amena não desperta a pessoa, né? Ela não chama atenção, ela às vezes tem que causar esse impacto para a pessoa poder se mover e refletir, né? Então, vocês querem passar para a Joana agora? Vamos passar para a Joana de Ângeles? Ou querem fazer mais algum comentário sobre essa mensagem do Aniceto? Eu acho que eu quero, Cris, fazer uma... Fica à vontade. Tem mais 2 mensagens pela frente, né? Mas fica à vontade, nós temos 30 minutos ainda. E a última pode ser a consideração final, ela é pequenininha. Verdade. Sobre isso que o Máscara trouxe, que é uma questão, uma inquietação minha também, tem aquela passagem também
dos vendilhões do templo, onde Jesus, né, conforme a expressão literal do Evangelho, entra lá no templo, onde estava tendo uma comercialização de animais também, e ele, portanto, né, vira as barracas, estou falando no texto literal bíblico, né, e tem essa manifestação de Jesus lá no templo bem assertiva, né, bem direta, bem enérgica, né, e tem interpretações bem interessantes sobre isso, dessa assertividade, essa energia de Jesus, que, na verdade, ali era o centro econômico de poder, de exploração do grupo dominante daquela época. Um sistema de alienação de pessoas e de exploração de animais. Ali vinham todo o pagamento, né, para os sacrifícios feitos de animais e tudo mais para a classe dominante. E, portanto, Jesus se manifesta ali contra um sistema de pureza religiosa por meio de sacrifício de animais, de exclusão social, e ele atinge em cheio aquele coração sacrificial do templo, que explorava tanto os animais também. Então, fala-se do covil de ladrões e de uma série de comercialização ali das coisas de Deus, que Jesus contestou assertivamente. Então, é bem interessante que a gente perceba que essa assertividade, que essa sinceridade é instrumento pedagógico para as nossas almas. A gente faz o que Máscara falou, a gente esconde muito a verdade, floreia muito o pavão, como se diz, né? E muitas vezes que a gente precisa desse choque de realidade, dessa sacolejada. Né? Como foi importante na minha vida as sacolejadas que eu tomei? Se não fossem elas, talvez eu estava alienado diante de muitas coisas. Né? E há uma tradição em nosso meio espírita, pelo menos na minha percepção, da gente florear muito esse pavão, da gente esconder muito as coisas. Isso meio que infantiliza a nossa percepção diante da vida. Então, é muito importante, né, o contraditório. A consciência ela nasce do contraste, muitas vezes. Claro que naquele clima de fraternidade, né? Mas é muito importante a gente perceber esse lado enérgico de Jesus, que não era um lado agressivo, que não era um lado com energia de ira, com energia de condenação. Não, era uma energia de assertividade, uma energia desperta, ó tu que dormes. Uma energia boa, né, que causava um impacto no espectador, né, e apontava para ângulos que até então não havíamos percebido. Eu acho bem interessante, há várias colocações de Jesus assim, nos evangelhos e nas interpretações espíritas sobre Jesus. Joana, então, no livro Jesus e Atualidades, quantas interpretações ela faz da assertividade de Jesus? Ela marca bem esse ponto. Jesus tinha coragem, Jesus era assertivo, Jesus era sincero. Era muito interessante, muito interessante. Enfim, só essa complementação. É porque também é uma característica dela, né? Ela tem essa característica, ela traz assim, né, de uma maneira bem, agora com muito amor, né, com muita tranquilidade, é isso, em paz, né? E aí a gente tem que lembrar também, gente, sempre lembrar do contexto, né? A questão dos vendilhões mesmo, essa passagem, existia um gênero literário, eles falavam, fazendo um teatro, era normal isso, quando queriam chamar a atenção. Então, Jesus ali, ele usou esse gênero para chamar a atenção das pessoas, ou seja, se comunicando da forma que as pessoas compreendiam. Então, ele faz aquele teatro. Aliás, aquele povo até hoje, né, é teatral, né? Você vê eles fazendo oração, é assim, né? Se balançando para frente e para trás, para frente e para trás. É uma característica deles, eles são teatrais. Eles querem falar ali o quê? Que enquanto você está orando, você está como se você estivesse com uma vela acesa. Então, a chama da vela, né, eles ficam naquele movimento. Então, sempre é uma questão muito interessante, né? Jesus adaptava a linguagem dele àquela comunidade e, às vezes, a cada um especificamente. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Uns a gente pode ser mais direto, com outros não. Com outros a gente tem que, né, ir com mais delicadeza, com mais cuidado. Mas vamos a Joana de Ângeles. Após a Tempestade, da editora Leal, né, de Valdo Franco, que psicografou, ela diz assim:
O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino do amor e harmonia, sem fim, sem dores, sem apreensões. Linda mensagem. Vamos começar por Rafa dessa vez? Por Rafa não, por Felipe. Ó, Rafa, eu não sei por que eu tô com o teu nome na cabeça. Já notasse? Não sei o que é. Ai, nossa, que mensagem linda, e não tem como a gente não fazer uma viagem por todas as passagens em que Jesus utiliza justamente a natureza para passar as lições, os conceitos mais profundos de espiritualidade. Sempre nas paisagens da natureza, o mar da Galileia, os montes, né, sob algumas árvores, as parábolas que falam da semeadura, do plantio, das águas. Então, são sempre passagens, sempre Jesus utilizando justamente essa natureza, essa relação, essa amorosidade para passar as lições, os conceitos de profunda espiritualidade. Então, e aí Joana de Ângeles vai trazer essa expressão como Jesus como sublime ecólogo. Afinal de contas, ele é o espírito que coordena toda a criação, o desenvolvimento desse planeta, desde os seus primórdios. Será que, quando nós olhamos para a atualidade e estamos vendo o nosso planeta sendo devastado, as florestas em chamas, os animais em sofrimento, nós, os seres humanos, também experimentando grandes sofrimentos em consequência disso tudo, com o ar, com o nosso ar poluído, com as águas poluídas, com a nossa alimentação que não é nada saudável, que não tem uma relação que nos mantenha bem nutrido e tal, de maneira geral. Será que esse é o caminho apontado pelo Cristo? Então, quando ela fala aqui, né, que ele apresenta como sublime ecólogo nas suas passagens, nas suas parábolas, nas suas lições, apresenta métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos incomparáveis discursos e realizações. Mas eu queria destacar, para passar para o Rafa, aqui esse finalzinho, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim, sem dores, sem apreensões. Então, um reino de amor e harmonia precisa considerar todas as criaturas. Todo esse palco onde nós estamos fazendo a nossa jornada evolutiva agora, sem dores. Será que é possível um mundo sem dores se nós continuarmos agindo como estamos agindo com a natureza? Passa pro Rafa aí. Essa é uma passagem, né, um texto ali da Joana de Ângeles, que aponta aí para essa consideração por parte nossa, espíritas, de que Jesus é o amigo da natureza, de que Jesus é o irmão dos animais, de que Jesus é o sublime ecólogo. Ou seja, apontando para que ele seja o nosso referencial de mudança em prol da natureza. O que não tem acontecido em larga escala, a não ser de maneira muito minoritária. Eu geralmente faço um comentário, vou repetir aqui, que é o seguinte: muitas vezes me perguntam, Rafael, numa live espírita, por exemplo, Rafael, por que você se tornou vegetariano ou vegano? Por causa de Jesus, uai. Bem mineirês assim. Isso soa estranho para a maioria das pessoas espíritas. Por quê? Porque Jesus não é considerado um sublime ecólogo, infelizmente. Ele não deveria ser o guia e modelo,
Como é que o Gui Modelo não seria referência para a gente fazer movimentos em prol dos animais? Perceber a gravidade da questão? Como que o mestre não pode estar sendo o nosso referencial para essa mudança? E por que não está? Foi a pergunta inicial que a Cris fez aqui no programa. Por que não está? Por exemplo, pelo uso daquela passagem que a gente comentou no início. Né? Não é o que entra pela boca, Jesus comeu peixe, Jesus fez isso, fez aquilo, então se ele fez, eu vou fazer também. Olha só a gravidade da questão. E isso Cris e Felipe, nós cristãos e espíritas somos muito acusados pela literatura acadêmica de sermos indiferentes aos animais por causa disso. Nós, no MOB, já discutimos vários textos acadêmicos que chamam os espíritas de especistas. Olha só, como que estamos sendo vistos, né, de fora. E a gente traz essas pessoas de fora no MOV para discutir, para elas trazerem os seus pontos de vista, para a gente aprender com eles e ensinar alguma coisa também nesse sentido. Porque quando a gente afirma isso, e isso é afirmado bastante, né, em nosso movimento espírita, desse não é o que entra pela boca, e etc., a gente está passando essa mensagem de que estamos meio que indiferentes e que Jesus é o referencial máximo. Então, essa mensagem é importante porque ela fala o seguinte: Jesus utilizou dos exemplos da natureza para trazer as suas lições morais. Jesus utilizou das suas parábolas para trazer as lições morais em prol da natureza também. E essa doutrina moral que está por detrás dessas técnicas utilizadas por Jesus é aquela mesma que deveria nos direcionar para o cuidado amoroso, harmonioso com o mundo natural. Quando Joana fala isso, que ele utilizou das suas técnicas, interpretações, que já é o sublime ecólogo, está convidando a nós espíritos a fazer o quê? O que Aniceto fez hoje aqui, na leitura que fizemos. Pegar as cartas de Paulo, pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, pegar as lições, as parábolas de Jesus e dar interpretação conforme uma ética animal, conforme uma busca pela libertação animal também, não só pela libertação humana. É uma chave de interpretação para quê? Para fazer frente a esse perigoso estado de coisas, como disse na mensagem. Como ela disse, né? O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas. Que estado de coisas? Ela antes fez todo o inventário dos problemas socioambientais que causamos, dessa questão da máquina de triturar. Ela fala da poluição das águas, da emissão de gases de efeito estufa, uma série de coisas. Todavia, o programa, no entanto, já foi apresentado por Jesus. Então, é uma questão de uma mudança aqui, né? De uma virada, no sentido de passarmos a perceber e a reconhecer que Jesus é também o sublime ecólogo e que governa para todas as vidas que coabitam conosco nesse planeta, não só a vida humana. E isso é lindo, isso é lindo. Perceber Jesus ali, né, como ele é, realmente o amigo de todas as vidas na Terra, né? Isso é lindo, isso é lindo. E ele usa, né, como maior símbolo o rebanho de Deus, as ovelhas, nós. Olha, ele compara a gente, né, aquelas ovelhas, que são animais dóceis, que precisam de cuidado, que são dependentes, que escutam a voz, né, do seu pastor, elas reconhecem, se outros chamar, elas não vão não, né? E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, nossa, o bom pastor dá vida, ele luta, ele protege do lobo. Quando as ovelhas estão com medo, é para junto do bom pastor que elas correm, né? Quando aquela ovelha se desgarra, ele vai buscar e ele não ralha não com a ovelha, ele atrás no braço. Olha só, ele atrás no braço, com carinho, com compaixão. Então, porque tem gente até que se ofende, né? Se botar o nome de um animal, né? De alguém, né? Tem gente que até que critica isso, mas é uma homenagem, é um carinho, é um irmão, né? E aí Jesus tem esse cuidado quando traz ele como bom pastor, porque ele diferencia bem muito aí, porque o pastor trabalhava por dinheiro,
Mas o bom pastor, não. O bom pastor tinha uma relação de afeto com suas ovelhas. Existia aí, entre as ovelhas e o bom pastor, um afeto entre eles, né? É muito bonito. Então, ele, em todo momento, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, deitava numa pedra, né, andava descalço, ali em contato com o chão, com o planeta dele, que ele cocriou, né? Tão à vontade, né? Sentindo tudo isso. Em tantos momentos, nossa, a lição o burrinho, quando ele entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal, gente. Qual é o burrinho que vai ali com ele? É um burrinho que nunca tinha sido agredido, que nunca tinha sido submetido, né? Aquele burrinho que não tinha ainda trabalhado. Tem até uma historinha na evangelização infantil muito bonitinha sobre o burrinho, né? Que o burrinho morre de medo, porque os outros vão dizer, eles vão te pisar, vão bater em você, né, e vão te empurrar, e vão te deixar sem água. Então ele estava apreensivo, né? Mas quando Jesus sobe no burrinho com aquela delicadeza e entra naquela estrada, né, ali, e sendo aclamado, o burrinho até acha que é para ele tudo aquilo ali que estão fazendo, né? E aí diz, não, mas é muito bom, isso é muito bom, um moço bonito, e esse moço me trata bem, e ele toca em mim com delicadeza, ele não me machuca. É tão interessante essa historinha da evangelização, né? E quando chega no final que Jesus desce, que para tudo, aí o burrinho diz assim, era para ele tudo isso, não era para mim, né? É uma lição até para a gente, realmente, né? Às vezes a gente colhe uns louros que não é para a gente, é para Jesus, é de uma mensagem de Jesus, né? E a gente pensa que é para a gente os aplausos, né, Felipe e Rafa, a gente que faz uso da palavra assim com mais constância, né? Às vezes a gente acha que fez uma boa palestra e tudo, mas não é a mensagem do Cristo, né? De Jesus. Aí a gente tem que se colocar aí como um burrinho da história, né? Então estamos todos conectados, né? Todos. Não há limite assim entre a gente e a natureza, entre o animal, entre as plantas, a floresta e o Cristo, né? Todos vindo de um mesmo fluido cósmico, universal, inclusive, né? Há algo mais democrático do que isso, né? A base é a mesma, né? O éter é o mesmo. Felipe, querido, fica à vontade. Muito bom, muito bom. Estava aqui pensando já nessa próxima mensagem também, que fala dessa... Não sei se tu quer trazer, Cris, que ela fala dessa... nos campos mais simples da natureza, como se expressa a tolerância e o amor. É a de Emmanuel, né? Exatamente. Está no Vigiar, psicografia de Chico Xavier, aprendendo com a natureza. E aí o Emmanuel fala assim, o ensinamento do mestre no que tange à tolerância e ao amor para com os adversários é lição viva nas esferas mais simples da natureza. Olha. São tantas referências, são tantos convites a observar a natureza nas esferas mais simples, que é sempre esse sublime ecólogo, é sempre Jesus nos convidando a essa contemplação da natureza, essa meditação. Me chama a atenção a palavra, né, que aparece antes aqui, que a Joana traz, harmonia, harmonia, amor, tolerância. Então, como, aparece aqui ainda de novo, né? Como nós vamos acalentar esses sentimentos, como nós vamos vivenciar, caminhar nessa direção, sem considerar todo esse contexto que envolve uma simples decisão nossa entre seguir nessa direção, entre manter essa minha atitude perante o mundo, essa minha forma de me alimentar, essa minha forma de me relacionar com as pessoas, com os seres humanos e não humanos. Como que eu vou considerar nessas minhas relações, não vou considerar uma mudança
se eu olho para essas lições aqui, amor, tolerância, reino de harmonia, reino de amor e harmonia, sem dores, sem apreensões, a tolerância e o amor, lição viva nas esferas mais simples da natureza. Como que a gente não vai considerar isso? Como que nós vamos pensar, voltando aí, fazendo, né, mais uma vez uma relação com a nossa reflexão do começo, como que eu posso imaginar que essa minha decisão de me alimentar, por exemplo, da carne, ou mesmo de seguir num padrão de consumo que desconsidera todos os efeitos econômicos, os efeitos devastadores da natureza, como que eu posso achar que essa minha decisão não é algo que diz respeito ao que parte do meu interior? Especialmente quando eu já tenho conhecimento das engrenagens que estão envolvidas na questão. Como que eu vou imaginar que isso também não parte do meu mundo interior? Que isso não diz respeito a uma certa indiferença, a um certo egoísmo, a um certo orgulho. Se nós aqui lembramos, por exemplo, aqui lembramos de Chico, né? Lembramos da experiência aqui de Chico. Nós podemos lembrar também da sua capacidade de amar, da sua capacidade de renúncia, da sua capacidade de dedicação, da sua capacidade de disciplina, de se manter aberto às possibilidades de trabalho, de caridade. A gente pode focar em buscar imitar o Chico, não imitar no sentido de copiar, mas no sentido de se inspirar nesses aspectos também. E nos aspectos que falam dessa capacidade de amor, de vivência fraterna. Então, são grandes caminhos que a gente vai recebendo aí, os convites para percorrer. E faço votos de que esses conhecimentos que nos chegam, que por vezes eles são marcantes, eles podem causar esse choque em nós, ele não nos melindre. Ele em nós provoque, sim, um desejo de conhecimento, de mais conhecimento, de quem sabe, uma transformação. Pensava antes aqui o quanto, às vezes a gente fica nessa preocupação também de falar de uma forma em que as pessoas não se sintam feridas e tal. E aqui eu vi vários comentários, né, alguns amigos, eu acho que o Murilo também falou, que a gente precisa muitas vezes trazer essa verdade, porque não tem como trazer certas realidades sem falar da crueldade que acontece com os animais, enquanto às vezes nós estamos muito preocupados em não melindrar as criaturas humanas, os animais estão passando situações terríveis de crueldade. Então eu estou tão preocupado em não melindrar um coração, mas aqui atrás há todo um sofrimento imenso acontecendo. Será que nós somos tão... Será que nós... Vamos fazer uma reflexão aqui bem sem papas na língua. Será que nós somos assim tão intocáveis a ponto de nós termos que ficar assim tão preocupados em não nos chocarmos? Será que nós somos assim? Será que o nosso orgulho é tão grande que a gente não pode abrir o coração para uma reflexão, para ter que encarar a nossa forma de viver de maneira crítica e nos abrirmos a aprender com a lição do Cristo, com as mensagens que os benfeitores espirituais estão trazendo? Então, vamos tirar um pouquinho o nosso orgulho de cena, vamos nos abrir, né? Ele está presente ali, a gente se melindra com tantas coisas, né? Que a gente consiga sair um pouquinho desse nosso orgulho, deixar ele de lado um pouquinho e se abrir para dialogar, para conversar, para aprender um pouquinho sobre isso. Posso? Valeu, Máscara. Veja só, turma. Lições de tolerância
com o adversário dadas pela natureza, segundo Emmanuel. Segundo os espíritos que estudamos aqui hoje, nós estamos numa postura de adversários do mundo natural. E a natureza tem nos tolerado com amor. O oxigênio que estamos respirando agora, quem está produzindo? São os plânctons no fundo do mar, as plantas, junto com uma rede de fungos micelar de animais, que permite que, por exemplo, a gente esteja respirando aqui agora. Olha a tolerância e o amor da natureza para conosco. E, claro, a gente poderia buscar os exemplos, né, entre ali os animais e os demais seres da natureza, de tolerância e de amor entre eles, com os adversários deles. E outros exemplos também que não são muito legais, sem querer romantizar aqui o mundo natural, que há problemas lá também. Mas a gente vê, né, por exemplo, cães adotando filhotes de outras espécies, né, mamães caninas. A gente vê uma série de exemplos na natureza interessantíssimos de tolerância e de amor para o nosso aprendizado. Emmanuel é um dos espíritos que cita muito isso. No livro Emmanuel, que é lá da década de 30, ele vai enumerando os exemplos que a natureza nos dá. E ele é aquele que diz, né, Máscara, que a natureza é o livro sublime e vivo onde a inteligência divina se manifesta. E nada melhor do que entender essa tolerância e amor do mundo natural conosco, que é essa situação que causamos. Nós estamos agredindo a natureza e ela, mesmo assim, ainda segue nos oferecendo condições de habitabilidade aqui no planeta, condições de vida. E a partir do momento, vejam só, a partir do momento que fomos amorosos e tolerantes com a natureza, tudo que a gente destruiu se regenera. Tudo que a gente destruiu se regenera. É impressionante a capacidade de adaptação do mundo natural. Então, né, precisamos muito aprender com a natureza da qual somos parte integrante. O meio ambiente ele começa no meio de nós somos também natureza. Então, esses exemplos que a gente pode aprender com a natureza são instintos próprios que já há também dentro de nós e que precisam ser cada vez mais potencializados. Então, a gente tem muito que aprender com a natureza. Só para fechar, eu lembrei aqui dessa questão que eu falei dessa rede de fungos, sejam eles cogumelos ou não, que são formados, turma, não sei se vocês sabem disso, mas pesquisem, de um emaranhado de pequenos filamentos que são conhecidos como micélio. Nath que gosta, Nath, se puder, coloca alguma coisa aí no chat, né? O nosso solo lindo ali, está cheio dessa rede de micélios que ajuda a conectar diferentes plantas no mesmo solo. Se comunicam por ali e trocam nutrientes por ali. É a lei de cooperação no seu mais alto grau. Há uma cooperação linda ali sobre essa rede. E dizem até que o mais importante do planeta, cada hora se descobre o que é mais importante, né? Agora dizem que são essas redes aí do micelar, né? Então, muitos cientistas têm estudado a forma como essas plantas usam essa rede de micélios para trocar nutrientes, para se comunicar, e até mesmo para se protegerem de alguma ameaça. Elas se comunicam rapidamente e se protegem de alguma ameaça. Dizem que árvores que vão ficando mais velhas, elas começam a fornecer os seus nutrientes às outras árvores antes de morrer. Olha os exemplos fantásticos, né? E a sabedoria indígena, ancestral, sobre isso é impressionante. É impressionante. Quando a gente estuda essas tradições, essas cosmovisões indígenas, como eles já haviam percebido isso. Por isso, o respeito, a oração, antes de utilizar algum que a gente chama de recurso natural, né? Eles fazem as danças, os cantos, né? Pedindo perdão, pedindo auxílio, né? Às entidades espirituais para utilizarem ali aquele recurso. Enfim, lembranças aí da tolerância, do amor e da cooperação da natureza. Olha, quanta natureza tem a nos ensinar, né? Sabemos tão pouco, né? E aí, essa sua última fala aí, falando da cooperação, a primeira mensagem que a gente estudou de Aniceto, né, em André Luiz, no Mensageiros, fala justamente isso, auxiliemo-lo, o homem, a amar a terra, antes de explorá-la no seu sentido inferior.
né, esse respeito que os indígenas têm, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Gente, aí eu lembrei também o que a gente falou do burrinho aqui, o burrinho coopera com Jesus, porque naquela época, aquela entrada em Jerusalém era feita, os reis faziam nos carros suntuosos, acompanhados, né, de um arsenal de militares. Jesus entra, o rei dos judeus, né, mas ele entra montado num burrinho, ele pede a cooperação desse burrinho, que esse burrinho no lugar desse carro suntuoso, um burrinho que nunca tinha sido sentado, né? Representando aí que o reino de Deus, essa entrada no reino de Deus, é com a simplicidade, é com a comunhão, é com a cooperação, né? É com a pureza, né, daquele animal, com a docilidade daquele animal, né? Aí termina assim, ó, nessa época o matadouro será convertido em local de cooperação, é justamente isso que esses fungos fazem, né? Onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. Então, ficou muito claro hoje, assim, uma mensagem da cooperação, né? Da interligação que nós temos, todos, né? Que estamos aqui habitando nesse planeta, né? O pessoal já está aqui se despedindo, né? Já falando algumas coisas, né? Leandro, ouvindo e ampliando a consciência. Live está linda, muito bem. Tudo tem por ativo o progresso, a evolução para a perfeição. Caibá Schutter, exatamente. Então, a colaboração dos nossos amigos, né, que estavam tão ativos aí, com mensagens tão significantes também. Flávia, muito obrigada, Flávia. Aqui, ó, estou emocionada com essa live hoje, sempre maravilhosa. Ouvir sobre Jesus e compreender seus ensinamentos, exatamente. E a semana que vem, gente, continua com Jesus, viu? É o Natal com Jesus, ó. O nome da live é o 4º episódio, né? E o pessoal do Móvel está pedindo para eu reforçar o lançamento do e-book de Natal. Olha, vamos fazer delícias, então, né? Então, na próxima semana, está aqui o povo se despedindo. Sorriam, vocês estão sendo amados, que lindo, muito carinho, né, que o pessoal traz aqui para a gente, excelente tema, a Ieda diz, né, já está na hora de todos despertarem com relação à caridade com os animais, que também são o nosso próximo. Isso, a gente falou, acho que a semana passada, quem é o outro, né, acho que foi isso, o outro é todo mundo, né. Então, gente, nós queremos agradecer a vocês que estavam aqui conosco, aos que não estão se manifestando no chat, mas estão acompanhando também, estão assistindo, vão assistir mais tarde, né? Gratidão muito grande aqui ao Felipe Mascarenhas, que veio contribuir grandemente, né, com as reflexões das tradições, foi muito bom. Rafa, como sempre aqui, trazendo esses conceitos para a gente, né, abrindo os nossos olhos. Rafa está deixando uma mensagem aqui para todo mundo, ó, que por meio de Jesus desenvolvamos consideração moral nos animais e toda a natureza. Muito bem, é isso mesmo, gente. Então, olha aqui, Natal, que bom. Então, exatamente, já estamos no clima de Natal, né? Trouxemos muitos elementos aqui já natalinos. Muito obrigada, né, pela participação, por essa manhã. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e, ó, até a semana que vem. Rafinha, Felipe, Máscara, meu primo, até a próxima, né?